Por que nenhum técnico gosta do Endrick, cara? Sempre um técnico dispensa, sempre um técnico mantém no banco, sempre um técnico deixa ele descartável. Será que todos os técnicos estão certos e o povo tá errado? Será que o povo tá errado e os técnicos estão certos porque estão no dia a dia? Bom, se a gente buscar aqui, eu que acompanho o Endrick desde a base, né, do Palmeiras. Abel Ferreira teve seus problemas para escalar o Endrick de titular, principalmente no 4-2-3-1, 4-3-3 variação, tá? Ou era o Endrick ou era o Rony, que também não era um falso 9 nem centroavante, mas ele preferia o Rony pela intensidade. Depois, o Endrick se acertou no time quando o Abel montou o 3-5-2 campeão de 2023, aquela buscada histórica, né, do Botafogo, que também entregou um pouco aquele campeonato. Depois, o Endrick jogou pouco tempo e foi pro Real Madrid, né? Inclusive ele jogou muito pouco com o Estevão, que subiu. E o Estevão era um ponta direita. Meia que se tornou ponta direita. No Real Madrid do Carlo Ancelotti, né? O Carlo Ancelotti que joga numa espécie de 4-4-2, diamante, onde sempre o Vinícius Júnior jogava como ponta, né? Escapando na transição. E o lado direito talvez nem era tão ponta, né? Que era o Rodrigo, ou o Brahim Dias, ou o Arda Güler. E ele não via o Endrick em nenhuma das posições laterais e principalmente não via centralizado, né, onde o Mbappé foi contratado para atuar de atacante e desempenhou, né? O Mbappé entrega pelo menos 40, 50 gols por temporada para o Real Madrid. Depois o Endrick foi pro Lyon, meus amigos. E no Lyon, né, do Paulo Fonseca, o Lyon que joga no 4-2-3-1, né, onde o centroavante é o Yaramchuk, grandão, consegue fazer o pivô, bola aérea forte, faz o falso 9. O Endrick teve que ser deslocado para a direita, no 4-2-3-1. Então ele teve mais funções defensivas do que ofensivas, sendo que no time do Lyon ele não buscava fundo, né? Ele buscava mais para dentro para finalizar e assim, pela dificuldade da liga francesa, pelo Lyon, ele conseguiu desempenhar um bom futebol. E foi para a seleção. A seleção, Carlo Ancelotti da seleção, que também treinou. Ainda tem o Xabi Alonso, que ficou com o Endrick ali pouco tempo na pré-temporada e preferiu o Gonzalo Garcia, né? Moleque da base, que sim é um centroavante, é grande, faz o falso 9, ataca espaço. E, cara, ele foi para a seleção. Com o Diniz era banco, com o Dorival Júnior foi banco. E quando o Dorival Júnior colocou lá na Copa América, não desempenhou de titular, colocou ele de 9, ele não desempenhou. Veio o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Fez o 4-2-4 dele inicial, depois o 4-2-3-1, 4-2-2-2. Ele não enxergava o Endrick em nenhuma dessas posições laterais. E foi usar ele, tá? Contra o Haiti, se eu não me engano, ou contra a Escócia, acho que é contra o Haiti. Um 4-2-3-1 com ele no lugar do Ryan, marcando, indo e voltando. E naquele jogo contra o Haiti, um jogo já decidido, você já via o Endrick meio que andando para recompor, tá? Sendo que ele jogou 15 minutos. Ele deveria, né, dar a vida, entre aspas, né? Para poder dar uma dúvida na cabeça do Ancelotti naquele momento da Copa. Ele entrou contra a Noruega para decidir, tá? Ele entrou e, de novo, né, ele foi deslocado no 4-4-2, né, porque ficou Vinícius Júnior e Neymar, que não marca, e Vinícius Júnior, que também não marca na primeira saída, e o Endrick teve que fazer a linha de 4 junto com Ederson, Casemiro e Danilo. E também não jogou bem, tá? Inclusive o gol foi em cima dele, o primeiro gol, né, e o segundo foi pelo setor direito também. Resumindo, galera, o Endrick, na minha opinião, cara, ele ia ter que se reposicionar na carreira, cara. Ele voltou a treinar no Real Madrid, o Real Madrid já tá em pré-temporada, voltaram ele e o Rudiger, como a gente tá vendo aqui no ESPN. E o Mourinho vai avaliar, cara. Ao contrário que eu vejo muitas pessoas nas redes sociais, né, cravando que o Mourinho não gosta do Endrick. Cara, o Mourinho é o técnico que mais gosta de jogadores brasileiros. Desde o Porto, o Carlos Alberto, o Derlei e o Deco, que é brasileiro, né? Naturalizado, mas é brasileiro. Desde Inter de Milão, vencedora de Champions, com Júlio César, Maicon,
Lúcio, zagueiro, até o Chelsea, que ele foi campeão, que tinha o Oscar, tinha o William, tinha o Davi Luiz, tinha o Diego Costa, que é brasileiro, naturalizado espanhol, mas é brasileiro. E o Mourinho sempre falou que se pudesse, ele treinaria a seleção brasileira. Então não existe isso de o Mourinho odiar brasileiros, cara. A questão do Endrick, cara, não é que ele é uma fraude, não é que... Não. É que o Endrick, ele, como centroavante, ele é muito baixo, tá? Como falso 9, ele não consegue hoje, né? Isso aí é tudo treinável, tá? Ele não consegue hoje fazer as movimentações de falso 9, que é sair da linha de defesa e virar rápido. Ele é um jogador de explosão, que precisa de campo e finalização. Como ponta, ele tem esse problema de não recomposição, que todos os técnicos do mundo exigem recomposição rápida. Não querem que o ponta seja um exímio marcador, mas ele tem que ter uma recomposição rápida. Ele tem que acompanhar o ponta adversário se existir, ele tem que acompanhar o lateral se existir. Então todos os pontas que conseguem recompor rápido e conseguem atacar rápido são titulares na maioria dos times do mundo. Pontas preguiçosos, esses aí têm vida curta. E o Endrick se mostra ter uma recomposição lenta para jogar de ponta. Onde o Endrick funcionaria melhor? Segundo atacante, mas são poucos times no mundo que jogam de segundo atacante. Se a gente for falar de times tops, a gente vê Inter de Milão, times tops. Brasil, o Palmeiras joga hoje com dois atacantes, né? Tá com o Flaco Lopes voltando de seleção e o Vitor Roque voltando de lesão, mas eles são os dois titulares. Então, cara, ó, se a gente for analisar aqui no Futimob, como é que o Real Madrid... Calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. Ó, o Real Madrid, hoje ele tem no plantel dele confirmado Bernardo Silva, meia, volante, cara, ele faz tudo no campo. Bellingham, meia, volante. E aí a gente tem aqui Valverde, meia de ligação, volante, jogou até de ala. Tchouaméni, né, o meia central de saída. Talvez ele possa estar de saída também do Real Madrid, né, por conta da briga que ele teve com o Valverde. E o Real Madrid tá sondando o Rodri, né? Provavelmente, eu acho que vai acontecer, né? O Rodri não tá renovando com o City, não tá aceitando as renovações com o City. E temos o Arda Güler aqui, cara, que é um meio atacante. Junto com o Brahim Dias, que é meio atacante também. Os dois não são pontas. E, cara, no plantel aqui a gente vê os atacantes do Real, que eles têm hoje disponível, confirmado. Vinícius Júnior, ponta esquerda. Mbappé, atacante pelo lado esquerdo, tá? Não é ponta. E nem é centroavante. Rodrigo, atacante pelo lado esquerdo. Sim, Rodrigo sempre atacou pelo lado esquerdo. Ele joga pela direita e pelo meio no Real Madrid porque não tem espaço para ele. Gonzalo Garcia, um único centroavante do elenco. O único centroavante que faz pivô, que faz falso 9, que faz bola aérea. Gonzalo Garcia. Mastantuono, cara, ponta pela direita, barra meia e barra também consegue fazer o segundo atacante. Fazia pelo River Plate. E o Endrick, cara, que também é um segundo atacante igual o Mbappé e que tem dificuldades para ser centroavante, que tem dificuldades para ser ponta e tem dificuldades para ser meia. Então, se a gente pegar esse time aqui e jogar na pranchetinha, imaginando os outros times do Mourinho, os Benficas do Mourinho. O Mourinho sempre jogou no 4-2-3-1 no Benfica. Antes, na Roma, ele jogava com 3 zagueiros, no 3-5-2. Então, ó, aqui tá o Gonzalo, mas aqui a gente pode tirar aqui, ó. Talvez ele venha aqui com um Camavinga pra cá. Tá. Talvez ele venha com Camavinga pra cá. Talvez ele possa vir com Bernardo Silva. Nem sei se vai. Se tá aqui, ó. Bernardo Silva aqui sim. Jogou muito de volante com o Guardiola. Então, se o Mourinho optar, né, cara, pra saída de 3, né? Saída de 3. Então ele vai ter que jogar o Valverde com o Bellingham aqui. Pra quê? Pro Vinícius Júnior se continuar no Real, né? Pegar um corredor e o Mbappé abrir pra esquerda, como ele sempre jogou no Real aí na França. Pra abrir caminho pro Valverde, pra abrir caminho pro Bellingham, né? Quem subir completa meio, né? Pode acontecer sim, né? No 4-2-3-1. Outra coisa que pode acontecer é eles fazerem uma saída de... Os zagueiros aqui serão outros, né? Mas é que eu não quero focar tanto nos zagueiros, porque aqui a gente tem um Cucurella, na verdade, né? Eu acho que o Cucurella
vai ser titular. Tem o Dumfries, que, cara, o Dumfries ele é muito mais ala do que lateral. Então a gente pode ver algo mais ou menos assim, né, cara? Uma saída de 3. Uma saída de 3 com o Dumfries subindo uma linha. O Vinícius Júnior e o Mastantuono, tá? Por que o Mastantuono, galera, tem que vir pra cá? Porque ele tem que deixar o corredor livre pro Dumfries jogar. Ou ele abre pro Dumfries entrar. Mas o Dumfries ele não é tão bom, né? Entrando, ele é tão bom fazendo a ponta. O Bellingham aqui, ó. Pode acontecer isso também, mas eu acho bem provável. Pode acontecer isso aqui com outros jogadores. Cara, tem uma variação imensa aqui, cara. Então, planejando, né, o que pode ser esse Real Madrid, né, com todos os jogadores. Bom, nós temos aqui o Yan Diomandé, cara. O Yan Diomandé. Ele é um ponta, barra meia, tá? Então ele também faria ele também jogaria no 4-2-3-1 com o Yan Diomandé. Então a gente poderia ver algo com ele e o Vinícius Júnior. Cara, por isso que eu tô imaginando que o Vinícius Júnior não vai ficar no Real, né, cara? Por causa desse posicionamento. Porque no Brasil o Vinícius Júnior jogou mais assim, né? Mais assim nessa linha. Agora no Real ele vai ter que esticar esse winger dele aqui. Então o Yan Diomandé, cara, o que pode acontecer? Ele pode também fazer essa ala. Só que também, se for o Dumfries, a gente vai enfrentar algo parecido com isso aqui também. Saída de 3, o Valverde provavelmente fica, o Bernardo Silva. Aí você vê esticando linhas, Cucurella, tá? Que ele é muito bom, né, pra fazer a contenção. Mbappé, Vinícius Júnior fazendo triângulo pela esquerda. E o Yan Diomandé vai ter que, né, descer pra dentro internamente pro Dumfries, cara. O Dumfries subir, o Bernardo Silva fazer a contenção dele em triângulo, né? Como ele sempre fez no City. Então, cara, a variação é muito importante aqui no Real, mas é o Mourinho, né? E aqui, cara, onde que entraria o Endrick aqui? Esse que é o problema, meus amigos. Onde que entraria o Endrick aqui? Tá? Onde que entraria o Endrick? Onde que poderia entrar o Endrick se a gente fosse imaginar um outro tipo de Real? A gente tiraria aqui o Vinícius Júnior. Vamos supor que o Vinícius Júnior feche com outro time. Então aqui a gente colocaria um Endrick aqui. Colocando o Endrick, ele teria que jogar ao lado do Mbappé, sendo que o Mbappé é o finalizador. E aqui, cara, a gente poderia imaginar algo assim, um 4-4-2 linha mesmo, onde na saída de bola poderia fazer a saída de 3, cara. Deixa eu ver quem que são os zagueiros disponíveis aqui no Real Madrid. Ó, tem um Konaté, o Cucurella, Éder Militão, Rudiger, Mendy e Hilsen. Então, cara, é complicado, né? Então a gente pode pôr aqui o Rudiger. Antônio Rudiger. Então a gente põe o Rudiger aqui. E a gente desce novamente. Tá? Novamente na saída de bola. Então a gente vê o Yan Diomandé esticando. O Dumfries esticando. Com o Bernardo Silva fazendo a contenção. Tá? E aqui Mbappé e Endrick, né, nas funções de ataque, assim como o Endrick jogou em 2023 no Palmeiras do Abel, né, com o Breno Lopes, né, fazendo duplinha. Então, cara, essa é uma das estratégias que eu imagino que o Endrick se encaixaria no Real. Minha cabeça, a gente não sabe como é que o Mourinho vai pensar, né, o Real. Lembrando, né, o Bellingham, cara, ele tem que ter liberdade para avançar, então ele vai ter que ter liberdade para entrar, para vir para cá, tá? E eu não vejo problema o Bernardo Silva ficar cobrindo, né? Ele sempre jogou assim com o Guardiola. E o Diomandé é a mesma coisa, né, cara? Então o Diomandé ele tem que ter liberdade para entrar. Lembrando que o finalizador é o Mbappé. Então a gente poderia ver algo assim. E se a gente analisar hoje, cara, como é que tá a Inter de Milão hoje, né, cara? A Inter de Milão tá basicamente, ela joga no 3-5-2, tá? 3-5-2 assim, do puro cristalino 3-5-2. Talvez aqui possa ser o Luiz Henrique, mas tá o Diouf, então
Fase ofensiva. Os 3 meias, tá? Barella, Zielinski, Sutich. Sobe e desce, né? Não existe um volante, não existe meias. Os 3 meias. E os corredores são abertos para o Di Marco e o Diouf aqui, né? Talvez possa ser o Luiz Henrique. Então, quando o Di Marco sobe, cara, é Barella na sustentação aqui no triângulo. A linha de defesa sobe também aqui. É o Carlos Augusto, pode ser outro zagueiro também, ó. Então, sempre triângulos, tá? Você vê o Pio Expósito aqui para pegar a bola aérea com o Diouf, ó. Sempre triângulos, triângulos e triângulos. O Ambisec. Aqui o Endrick funcionaria muito, cara. Só que também tem o Marcos Thuram aqui, ó. Se eu colocasse o Endrick aqui, e como que se defende, que é a parte mais importante, que eu acho que afasta o Endrick de muitos treinadores preferir ele de titular, tá ligado? Fase defensiva da Inter de Milão. Desce todo mundo. Desce primeira linha de 5, tá? Com os alas. Tá? Linha de 5. Linha de 3, né, com os 3 meias e os 2 atacantes pressionando, tá? Compacto, seguro, tá? Inter de Milão. Por isso que eles empilham títulos na Itália. Então, seguro. Aqui pode ser o Endrick, pode ser com o Marcos Thuram também, tá? A Inter de Milão tem um Boni. Então, irmão, eu não sei a movimentação do ataque da Inter de Milão, se ela vai se desfazer do Pio Expósito. Se a gente vir aqui ver o plantel atualizado hoje, né? Os atacantes hoje da Inter de Milão é o Lautaro Martinez, é o Marcos Thuram, é o Pio Expósito, jovem da base, que ele é um pouco mais de área, né? Lautaro Martinez e Marcos Thuram, eles alternam, assim como o Endrick jogou com o Palmeiras ao lado do Breno Lopes, alternando no título. E o Juan Boni, cara, Angelo Boni, que se aparecer essa oportunidade da Inter de Milão ter um Endrick, eu acho que o Boni ou o Pio Expósito sairá do elenco. Então, cara, nesse 3-5-2 da Inter de Milão, cara, acontece muito de substituir os atacantes, porque é um jogo muito rápido, muito físico. Então eles vão cansar, tá ligado? Então acontece muito. Então, mesmo que o Endrick entre nesse elenco sem sair nenhum atacante, eu acho que ele vai ter mais oportunidade que esse Real Madrid, cara. Esse Real Madrid que a gente, pode ser o que tá disponível. Ainda não contei que ainda tem o Arda Güler, ainda tem o Brahim Dias, cara. Ainda tem, cara, tem muito jogador para ser usado aqui, né? Tem o Mastantuono que tá jogando. O Vinícius Júnior ainda não sei se sinalizou. Tenho o Yo Diamandé, se a gente considerar que o Vinícius Júnior não vai sair do Real Madrid, que o Arsenal não vai conseguir, então ele vai vir para essa esquerda e vai ter o Yo Diamandé aqui. Então, cara, esse Real Madrid hoje não é time mais pro Endrick, cara. Não é time mais pro Endrick do jeito que tá, do jeito que joga. E se a gente pegar a Inter de Milão, o último jogo da Inter de Milão, 3-5-2, né? O jogo, se eu não me engano, esse aqui é o da Copa da Itália. Ainda tinha o Dumfries ainda no time. E o Bastoni. E o Akanji, né? Deu esse 3-5-2 puro, limpo e cristalino, abastecendo os 2 atacantes. Não é centroavante, não é ponta. São 2 atacantes. As pontas ficam com os alas. E na recomposição, que é o mais importante, o Endrick não precisa fazer essa movimentação para a ponta. É só fechar espaços e aguardar o contra-ataque, que aí ele vai ter campo para correr, que é a especialidade do Endrick. Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre o futuro do Endrick no Real Madrid. Do jeito que tá, eu imagino que sim, o Mourinho possa usá-lo, mas não vai usá-lo como titular. Você esquece e não vai usá-lo assim como reserva imediato, tendo as opções que hoje tem no Real Madrid. E eu acredito muito que ele teria uma vida melhor se ele fosse para uma Inter de Milão ou um time que joga com 2 atacantes. Então, forte abraço, até o próximo vídeo, mano.